Olá, paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, eu estava meditando sobre esta palavra, estava vendo aqui o quão poderoso e quão grandioso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui eu compreendo algo importante. Essa é uma citação de um dos maiores homens religiosos que já existiu na nossa terra. O nome deste homem, que agora é chamado de Paulo pelos gregos, diz algo estarrecedor. Ele fala que essa palavra que eu acabei de ler, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. E ele diz algo importante que todos nós sabemos. Ele diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Todos nós, queridos, sabemos disso, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas mesmo sabendo disso, são poucos os que reconhecem o que este homem reconheceu. Porque ele diz assim: Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Mas ele diz: dos quais eu sou o principal. E quando a gente olha para a vida de Saulo de Tarso, ele foi um dos homens mais zelosos para com sua religião do que já se viu, do que já se conheceu. Saulo de Tarso, desde jovem, estudou as Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor diz que ele estudou aos pés de um rabino chamado Gamaliel, que era um dos maiores rabinos, um dos maiores mestres de sua época. E ele estudou aos pés de Gamaliel. A Bíblia também diz que dos seus contemporâneos, dos da sua idade, que estudavam a Torá, a palavra de Deus, ele sobressaiu de todos. Ele era o número 1 da sala. Ele era um homem super zeloso por sua religião. E ele, nesse zelo, ele perseguiu os cristãos. Ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele perseguiu o Senhor Jesus Cristo. E ele perseguiu isso porque ele era ignorante. Ele era cego espiritualmente. E a Bíblia diz que certo dia, no caminho de Damasco, Jesus se apresenta a ele. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a partir dali a vida de Saulo de Tarso muda por completo. Saulo de Tarso agora passa a ser chamado de Paulo pelos gregos, porque ele foi levantado pelo Senhor Jesus para pregar aos gentios. E quando ele chega nessas cidades, as pessoas reconhecem ele. A palavra Paulo quer dizer pequeno. Aquele homem que era grande, aquele homem que perseguia, aquele homem que em nome da sua religião cometia atrocidades, agora era pequeno diante de Deus. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. E agora ele aqui, escrevendo ao seu servo Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, ele diz essa palavra, essa declaração: que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Ele reconheceu, ele conheceu a verdade. E como eu disse a vocês em João 8,32, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 36 do mesmo capítulo 8 de João diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não basta apenas reconhecer que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar. É necessário reconhecer que ele veio me salvar. Reconhecer, como o apóstolo Paulo, que é um pecador. Porque Romanos 3,23, esse mesmo apóstolo escreveu declarando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você que me ouve através deste vídeo, você que ainda não reconheceu, você que ainda não entendeu, você que ainda não recebeu a este Cristo Salvador como Senhor da sua vida, você tem a oportunidade de, assim como Paulo, não só saber
que essa palavra é fiel e verdadeira. Não só saber que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, mas se colocar como um deles, reconhecendo como o principal e entregando a vida a Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo e que a graça do Senhor Jesus Cristo te alcance e que os teus olhos sejam abertos e você possa verdadeiramente gozar desta salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.